Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo, estamos gravando, estamos do 43º vídeo de toda a nossa formação inicial e permanente, de modo especial nos dedicando ainda sobre o nosso patrimônio espiritual, nos dedicando à visão que eu tenho de igreja, de nova aliança, com relação ao futuro. Hoje é a festa de São Mateus, 21 de setembro de 2017. Quero só lembrar a vocês o enunciado da nossa visão. Sustentar os que foram despertados para a fé no ressuscitado, no caminho exigente da santidade, proposto pela Igreja Católica, até o martírio, se necessário, com o espírito de gratuidade. Eu já desenvolvi, parte por parte, este enunciado e quero consagrar, dedicar a explicação ou a fundamentação bíblica que eu encontrei, achei bem coerente com esta visão. A primeira palavra sobre a qual nossa visão está centralizada está no Evangelista João, capítulo 2, versículo 17, que é o 13 ao 17, mas o que nos interessa é só o 17. Apenas para colocar dentro de um contexto, nós vamos começar, então, do versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus, então, subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nas suas bancas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas e os vendedores de pombas, dizendo: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me há de devorar. Vamos analisar um pouquinho alguns detalhes desta passagem. Vejam que Jesus, como bom judeu, participou da Páscoa dos judeus provavelmente 3 vezes. Era assim que regia a lei religiosa para os judeus. Pelo menos 3 vezes na vida, um judeu deveria estar presente ao templo. Na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa das Cabanas. Quando Jesus foi a essa festa, a uma dessas festas, encontrou no templo uma balbúrdia. Como diz aqui, como ele mesmo fala, transformaram a casa do pai num mercado. Na verdade, no átrio externo do templo, os cambistas
e os negociantes podiam vender bois, ovelhas, pombas, etc. A princípio, esta liberdade de comércio, essas lojas, entre aspas, eram até mais para fora ainda do átrio externo. Só que o chefe do templo, os administradores, os responsáveis, começaram a abrir exceções, brechas, e quanto mais a gente faz isso, as coisas vão avançando, ocupando o espaço que nós damos. E foi o que aconteceu, a ponto de o átrio exterior ao templo se transformar num grande mercado. Um outro detalhe que é importante a gente pensar. Devido os piedosos judeus virem de muitos lugares fora de Jerusalém, lugares distantes, as viagens eram difíceis. Vocês imaginam, naquele tempo, carregar animais para oferecerem no templo. Então, o exercício desses que vendiam bois, ovelhas e pombas era um exercício legal, vamos dizer assim, legal, era permitido para facilitar aos peregrinos. Mas com que eles iam pagar para comprar esses animais? Se eles vinham de fora da Palestina, eles vinham com a moeda do lugar de onde eles moravam. E eram moedas pagãs, trazendo a efígie do chefe supremo daquele lugar, ou do imperador, ou de um administrador qualquer. E essa moeda pagã não era aceita no templo. Por isso, também estavam ali os cambistas, os que trocavam as moedas de fora com a moeda corrente no templo. Tudo isso parece que estava bem. Só que, na visão de Jesus, não era bem assim. Provavelmente, também naquele tempo, e já naquele tempo, Jesus percebeu maracutaias e via que aqueles que estavam ali estavam mais para ganhar dinheiro, estavam mais para faturarem, estavam mais para talvez explorarem os peregrinos que vinham de fora, porque certamente a taxa ali era alta que se tinha que pagar. Então Jesus, fora a balbúrdia, né? Vocês imaginam como Jesus classificou aquele ambiente de mercado. Mercado é um lugar onde todo mundo fala, negocia e grita e dá risada, e, enfim, avacalha com o espaço sagrado. É com isto que Jesus se indignou e tomou uma atitude. Fez o quê? Fez um chicote de couro e desceu a lenha no povo que estava ali. Não só nos animais, nas pessoas também. E disse uma palavra de autoridade: tirem essas coisas daqui e não façam da casa do meu pai um mercado. Essa palavra de Jesus, colocada nos dias de hoje e numa visão espiritual, pode nos levar a pensamentos muito sérios, muito graves. Não somente com relação ao espaço sagrado dos nossos templos, das nossas igrejas,
onde vamos para rezar, onde vamos para celebrar, onde vamos para ouvir a palavra de Deus. Será que hoje, não, Jesus estando aqui, hoje, presente, vivo, humanamente ali, será que ele não viria também, não vendedores de animais, não trocadores de valores, mas o ambiente antes da celebração da missa, antes da celebração de um matrimônio, um sacramento. Talvez se Jesus estivesse ali presente, ele não diria, talvez, que nós estamos, sim, transformando a casa do Pai, os nossos templos, num mercado. Num mercado não de dinheiro, mas num mercado, num salão de festa. Qual é a diferença? É criançada correndo para cá e para lá, é adulto que não para de falar, é gente que não para de mexer no celular, enfim, não se cria um ambiente propício para se rezar, para se estar diante de Deus. Não se cria um ambiente interior também, aqui no coração, que nos prepare para a celebração eucarística, por exemplo. Os convidados de um matrimônio estão ali para testemunharem, são testemunhas do que está acontecendo. Não se distingue mais o espaço religioso do espaço mundano, do espaço temporal, fora. À parte esse comentário, nós podemos pensar também no nosso coração. O coração do ser humano, hoje tão agitado, tão contaminado, tão conectado e ao mesmo tempo tão desconecto, né? Um coração tão poluído, tão cheio, tão abarrotado, tão louco, que ali também se transformou no mercado, na balbúrdia de um mercado. Quando São Paulo escreve que nós somos templos do Espírito Santo, escreve que o Espírito Santo habita em nós. No rigor da palavra, nós poderíamos pensar que talvez se o nosso templo interior fosse mais vazio, mais esvaziado dessas coisas que nos agitam, que nos põem irritados, nervosos, desconfiados, talvez o mundo fora de nós, o átrio exterior deste templo, talvez não estivesse tão marcado com tanta maldade, malignidade como está. Será que nós cristãos não precisamos, católicos, não precisamos olhar para essa atitude de Jesus que levou os discípulos a dizerem, numa pergunta, os discípulos se recordaram do que está escrito. Pergunta não. Os discípulos se recordaram do que está escrito. O zelo por tua casa me há de devorar. Zelo pela que casa? Por que casa? Os templos físicos nossos, sim. A nossa igreja, como um todo, precisa ser purificada na sua sã doutrina.
quantos penduricalhos, quantas maneiras de interpretar a sã doutrina da fé, causando um barulho, causando discussões, causando balbúrdia, por pessoas que querem introduzir novidades, tirando o foco do essencial. Mercado na casa do Pai. Dentro da nossa comunidade. Vamos voltar para nós agora. Eu tenho uma postura com relação à preparação que se faz, por exemplo, para a escuta da pregação, escuta do ensinamento. Eu não acredito que agitar o povo com um suposto louvor crie um ambiente interior que leve a pessoa a estar mais atenta, aberta, mais tocada, emocionalmente falando, para a escuta da palavra de Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso caiba num show, caiba num encontro festivo, mas se o foco da nossa missão é o ensinamento da doutrina da nossa igreja, se é uma coisa séria, nós podemos, sem medo de espantar as pessoas. Eu acho que as pessoas estão com ojeriza, de gritaria, de agitação. Isto não prepara ninguém para escutar a palavra de Deus. É um comentário que eu estou fazendo. Talvez vocês possam pensar contrário ao meu pensamento, claro que podem, mas eu não posso deixar de dizer também que há um modo de preparar o povo, não é para agradar o povo, é para preparar o povo para a escuta profunda daquilo que o pregador vai dizer sob a moção do Espírito Santo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Bom, voltando então a essa cena de Jesus espantando o pessoal lá do templo, nós podemos fazer uma pergunta. Mas nós estamos diante de certas justificativas de por que aqueles animais estavam ali, por que aqueles cambistas estavam ali, e por que Jesus ficou tão bravo, se isso era para favorecer os peregrinos que chegavam. Por que ele ficou devorado pelo zelo pela casa do Pai? Vamos então, acho que cabe aqui, nós entendermos um pouquinho esta palavra zelo, a pessoa zelosa. A palavra zelo, no português, vem do grego zelos, que quer dizer interesse por uma pessoa, interesse por uma causa, o desvelo, o cuidado, a afeição íntima que temos por alguém ou por uma causa. Em alguns casos, o zelo pode ser um pouco confundido com ciúme, mas não no sentido de que do ciúme que abafa a pessoa, no ciúme que sufoca a pessoa, quer tomar posse da pessoa só para si. Não. Muitas vezes no Antigo Testamento, Deus mesmo se diz ciumento. Ele quer dizer, eu sou um Deus zeloso e zelo por vocês com amor ciumento.
Neste sentido bíblico, há um quê de positividade, porque o zelo como ciúme mostra que a pessoa quer preservar o seu amor pelo outro, quer preservar a sua relação com outra pessoa, principalmente quando aquela relação se vê ameaçada. Então, uma pessoa zelosa, prestem atenção, é uma pessoa atenta e presente. Não é somente presente, ela é atenta a tudo que diz respeito àquele ambiente em que ela está. Estou falando para a fraternidade. Olhem bem, a visão que eu quero dar para vocês de como eu interpreto esta palavra de Deus para justificar a nossa ação dentro da nossa comunidade, dentro da nossa fraternidade. Não é somente uma questão de estar presente a todos os encontros semanais, a todos os aprofundamentos mensais, aos nossos encontros anuais, aos nossos eventos, às nossas diaconias. Não é só isso. É estar presente e de uma maneira antenada, de uma maneira atenta no que diz respeito à pessoa querida, que não é ABC, é a nossa comunidade. Se a igreja é o Cristo total, a nossa comunidade é membro desta totalidade. Igreja, cabeça, Cristo e membros. A nossa comunidade é um membro do corpo de Cristo. Ora, se eu tenho que ter zelo pela casa do meu Pai, pelas coisas do Pai, estou me lembrando, e vocês devem também ter passado na cabeça de vocês. Se lembram quando Jesus se desgarrou de seu pai e de sua mãe, voltou para Jerusalém, ou ficou lá, e depois de 3 dias foi encontrado por seus pais que estavam aflitos, procurando daqui e dali, e ele lá no templo, fazendo o quê? Começando a sua missão, que vai se explodir anos depois. Mas ali Jesus já estava diante dos doutores da lei, respondendo às suas perguntas. Quem responde, ensina. Jesus estava ensinando. E o que é que sua mãe disse para ele? Meu filho, por que você fez isso conosco? E o que Jesus respondeu? Por que vocês estão me procurando? Eu devo estar ocupado com as coisas do meu Pai. Cada cristão. É esta a resposta que deve ser dada por cada um de nós. Em qualquer coisa que nós façamos, nós temos que estar ligados com as coisas do Pai. Esta decisão, este caminho, vai levar a um cuidado maior pelas coisas de Deus? Vou assumir. Eu gostaria muito de estar sendo clara e que vocês entrassem no meu coração. Então, se a igreja é o Cristo total, a nossa comunidade e fraternidade, também tem uma totalidade.
É a cabeça, membros do corpo místico de Cristo, maior que a igreja, plenitude. Nós temos que olhar para toda essa realidade e pensar: qual é o zelo que eu estou tendo pela minha casa, a casa do meu Pai encarnada na minha comunidade? A pessoa zelosa não se preocupa apenas em dar atenção, não se preocupa apenas em ver como é que o que está faltando, mas ela cuida, a pessoa cuida, não se preocupa apenas, preocupa-se, enxerga, se preocupa e toma uma atitude. Palavras não significam zelo. Jesus não apenas falou: não façam da casa de meu Pai uma casa de ladrões, um mercado. Ele não só falou, ele agiu. Ele limpou o templo. Isto nos leva a pensar que realmente palavras não demonstram necessariamente aquele sentimento de zelo, não demonstram um coração devorado pelo fogo do zelo de Deus. Se elas não forem acompanhadas, essas palavras, por atitudes atentas e ativas. Isto é, se as palavras não forem acompanhadas pela prudência, pela providência. No Antigo Testamento, salmistas e profetas falavam deste zelo, profetizavam deste zelo que viria a devorar o coração de Jesus. No Salmo 19, versículo 10, nós podemos ver que o verdadeiro espírito de zelo nas coisas de Deus trazem consequências. Olhem só o que escreve o salmista. Salmo 19, versículo 8. Por tua causa padeci insultos, a ignomínia cobriu meu rosto. Tornei-me um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois o zelo por tua causa me devorou. Foi exatamente a lembrança deste versículo 10 do Salmo 19 que os apóstolos lembraram. Então, vejam, o zelo que nós assumimos pelas coisas de Deus, o zelo que nós, prático que nós temos que ter pelo patrimônio da nossa comunidade, para guardar o patrimônio, preservar o patrimônio da nossa comunidade. É um zelo que vai me trazer, talvez por incapacidade ou uma maneira errada de exercitar o zelo, possa trazer uma inimizade. Mas, se Jesus precisou tomar aquela atitude, nós não vamos sair por aí dando chicotada em todo mundo. Claro que não. Mas não podemos ser omissos.
a atenção que nós temos que ter para as coisas que estão acontecendo na nossa comunidade, que estão nos desviando, sim, do nosso foco, do nosso 100 e da visão que temos de futuro. Eu não sou ingênua. Eu vejo o esforço de 3, 4 pessoas para conduzir o povão que não entra no esquema. Está faltando alguma coisa que eu gostaria muito que a fraternidade refletisse. Que tipo de zelo está sendo nosso? Não é para ficar falando de norma, não é para ficar falando de lei, não é para ficar... Nada disso eu estou falando. Eu estou falando em atitudes que correspondam às exigências das nossas leis. Atitudes caridosas, carinhosas, mas presentes, atentas. Não deixar passar. Quantos costumes bons do passado que funcionaram perfeitamente. Era prazo e era prazo. Olhem, hoje mesmo, 21 de setembro de 2017, uma pessoa que faz adoração aqui na nossa capela compartilhava comigo a preocupação dela por um encontro de casais. Ela deve ser, ela e o marido devem ser coordenadores ali desse encontro, que tinha um prazo para inscrição. E ela dizia: irmã, a senhora não faz ideia de como a gente fica assim em suspenso. Por quê? Porque as pessoas deixam para a última hora, não observam, não, no fundo estava falando, não obedecem. Encerra no tal dia encerra. Tenha quantas pessoas tiver. Não se pode planejar nada, não se sabe o que eu tenho que preparar para quantas pessoas. Isso gera uma coisa muito ruim em termos de relacionamento. A sobrecarga em alguns. E mais, isso é o que a gente vê. Mas no mundo espiritual, nós deixamos de ver o mal agindo por trás dessas aberturas. Não me interessou para Jesus se aquela atitude dele iria agradar ou não os cambistas e os comerciantes que estavam ali? Não interessou para ele. Interessou para ele perder a chance de trazer aquela turma para o lado dele? Não interessou. O que interessava para Jesus era a casa do Pai. A ordem na casa do Pai. Ali se iria para oferecer sacrifícios e rezar. Era uma casa onde se rezava. Vocês percebem? A nossa é uma casa de... Apagou meu negócio aqui. É uma casa de instrução. Instrução em todos os sentidos. Então nós temos, eu quero frisar muito isso para vocês. E colocar mais um Salmo 119, versículo 139, para mostrar que não é fácil ser zeloso. É fácil se você pensar assim: olha, a capela está em perfeita ordem, a sacristia está supimpa, não está nada fora do lugar, tudo alinhadinho como Deus merece. Mas o zelo é só isso? Na sua casa é uma bagunça? Não. Na sua casa você tem que ter o zelo também. Então, nada de extraordinário. Voltar com as coisas para o lugar de onde eu tirei
Nada de extraordinário. É zelo? É. Mas não é uma coisa do outro planeta. Agora, nós temos que ir além deste zelo material, gente. Nós temos que prestar atenção no que está se deixando de fazer ou está se fazendo mal feito. Então, este salmo diz assim: o meu zelo me devora, diz o salmista, porque meus inimigos esquecem tuas palavras. Ele considerava as pessoas que esqueciam da palavra de Deus, que não viviam de acordo com a palavra de Deus, inimigas. Mas ardia no coração dele um zelo, olha que bonito, o zelo, o cuidado, a atenção para tudo que acontece na comunidade. E um último pensamento nesse sentido vem de Jeremias 20, versículo 9. Diz o profeta: pensei, nunca mais hei de lembrá-lo, não falo mais em seu nome, dizendo a respeito de Deus, não vou querer mais saber desse Deus. Mas parecia haver um fogo a queimar-me por dentro, fechado nos meus ossos. Tentei aguentar, mas não fui capaz. Ai, se Deus conceder para nós a graça de, através desse vídeo, pôr este fogo que nos queime por dentro, para retomarmos o zelo inicial que tivemos pela casa do Senhor, pela nossa comunidade. Então, é preciso que nós enxerguemos a nossa missão, o nosso patrimônio todo, como um todo, missão dentro do patrimônio espiritual como um todo, no seu conjunto todo. E abarcando esta totalidade, ver se o nosso zelo se compara ao dos salmistas, ao do profeta e ao zelo de Jesus. Que lição nós, fraternos da Nova Aliança, podemos e devemos tirar dessa passagem que eu escolhi para iluminar a visão a respeito da nossa missão, M maiúsculo, das nossas missões, dos nossos núcleos, onde estamos, graças a Deus e aos bispos e aos párocos que nos acolhem. Que lição nós podemos tirar desta preciosa passagem da vida de Jesus? Eu acho que por hoje é só, mas quero deixar para vocês o compromisso da semana. Primeiro, escrever que ponto deste vídeo chamou mais a sua atenção e por quê? Por que chamou a sua atenção? E o segundo ponto, eu gostaria que nesta semana, se você voltar a este vídeo, tentasse com muito cuidado, atenção, com muito zelo, responder essa pergunta: como é que nós temos exercitado este zelo pelas coisas de Deus, que é o patrimônio da nossa comunidade? Eu estou na comunidade ou na fraternidade apenas presente ou também estou atenta?
eu estou atenta, graças a Deus, mas eu tomo atitude quando precisa, eu tomo providência, ou eu jogo o problema no colo do outro. O zelo pela casa de Deus, pela casa do Pai, pela nossa comunidade, tem que nos queimar por dentro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.